Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Foguetão Sem Ré. Profissões, Ricardinho Sá, meu amigo de fé, meu irmão camarada, como você está, Olá, queridíssimo? meu amigo, estou ótimo. Tudo bem? Estou com suas ótimo. medeixas e suas... As suas o quê? Suas medeixas, né? Medeixas, o que é isso? Medeixas? Madeixas. Ô, rapaz, é madeixas? E olha que eu nem tenho, mas E o tudo que é bem. medeixas? Aí foi a invenção da cabeça de Bruno Super. Sério? Muito Rapaz, provavelmente. com essas belas madeixas. Sabe o que eu acho que é isso? É o sol que você está pegando para nadar. Isso pode estar afetando sua memória Dá da pra gramática. O Talvez. seu ninho Roberta fechadinho. não foi sua professora de português? Foi. Ela, meu Deus, o que foi que eu errei com esse rapaz que ele não lembrou das madeixas, hein? Será que tem muita gente que olha pra mim tipo, e se questiona essa Meu mesma Deus, coisa, eu cara? ensinei, o professor fala assim, eu ensinei isso pra esse infeliz, ele não lembra. Não ensinou nada negócio de madeixas, medeixas. Vai ter uma aula, Ricardinho, só pra falar Só pra falar de madeixa. Minha Nossa Senhora. E que bom você falar de Dona Roberta, né? Nossa professora, Sim, já claro. que estamos no Foguete Sem Ré Profissões. E antes de mais nada, meu amigo, roda a vinheta. Eu sou feliz. Feliz por ter conhecido um mundo maior do que eu imaginava. Feliz por ter conquistado meu lugar na vida de pessoas. Sou feliz por fazer parte de uma família linda, em poder ter prazer, realização e sucesso na carreira que escolhi. Eu sou feliz. Sou feliz porque fui preparada para isso. Porque se preocuparam com os meus sonhos, os meus desejos. Porque souberam perceber meus talentos, minhas aspirações e o potencial que tinha para a vida. Minha base foi formada por quem se preocupava comigo e não me tratava como número, para que eu fosse dona do meu futuro. CCPA. Somos donos do nosso futuro. Fala, turma! Estamos de volta. Mais um episódio do Foguete Sem Ré. Mais um episódio do Foguete Sem Ré Profissões. Essa collab, esse conteúdo colaborativo entre o Foguete Sem Ré e o CCPA, o colégio que eu estudei a vida toda. E esse é um projeto muito bacana que, ao mesmo tempo que a gente está homenageando a história, né, aí a carreira de grandes alunos que passaram pelo colégio, nós também estamos inspirando você que está acompanhando aqui o Foguete Sem Ré Profissões e está naquele momentozinho ali de vida que precisa tomar uma grande decisão profissional. O Foguete Sem Ré Profissões também é uma inspiração para você, meu amigo e minha amiga. E antes de mais nada, não esqueça de todo aquele blá 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 e todo aquele nhen de dar like, compartilhar, estrelinha, blá blá. E se Confesso a galera- que é um saco ficar pedindo É isso, né, nada, velho? faz parte, Não, faz parte do beleza, jogo. faz parte, até porque todo trabalho, né, Ricardinho Sá, não é feito só de coisas boas, né? Não. Qualquer trabalho. Tem a parte No chata seu também. trabalho, Ricardinho, o que é que você faz que você acha um saco? Na fotografia, Não, no seu trabalho, no seu dia a dia. olha, fotografia, a parte chata é selecionar foto. Porque é o Imagino. o que a gente gosta é de estar no evento clicando o pessoal. E aí, quando a gente pega o material que a gente fotografou, a gente selecionar todas as fotos que não ficaram boas, é um processo um pouco chato, mas depois se torna algo natural, mas que E também flui. é uma etapa um E o pouco mais tratamento chatinha. das imagens? Também e é tal? um pouco chato. Mas se é um você- action que roda ali ou... Eu hoje já trabalho com funcionalidades mais automáticas, mas não tem pra onde correr de ter que passar o olho em tudo para saber se a inteligência artificial que aplicou o Você tratamento o fez prompt, certinho. o prompt. É, exatamente. desenvolveu. Mas a gente tem que sempre passar o olho, não tem pra onde correr, não. Eu também tenho várias coisas no meu dia a dia que são chatas, mas eu acho que acaba se equilibrando de maneira positiva em relação às coisas que são boas e legais do nosso dia a dia. No final né, das contas, Ricardinho? a gente gosta. Toda a profissão, né? Exato. Imagine também uma médica endocrinologista, né? Uhum. Que segundo nossa Gabi Lobo, é um estudo de caso que, Deu certo pra caramba, né? além de dar certo, por conhecimento de causa, ela sabe Ah, exatamente quais são os problemas do paciente, e nossa convidada de hoje vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ela tem um lugar de fala, né? Ela tem lugar de fala, segundo ela, né? E segundo a dona Gabi Lobo, que escreveu aqui mais um pergaminho, senhoras e senhores, porque a nossa convidada de hoje no Foguete Sem Ré Profissões, ela é médica por formação e por osmose familiar. Prestem atenção, senhoras e senhores. Osmose
familiar. Ela é formada em medicina pela Unifenas, em Alfenas, não é isso? Fez residência médica em clínica médica na Unifenas, Minas Gerais, e também em endócrino e metabologia, né? Olha aí. Metabologia. Isso aí. Né? Metabologia. Fala isso rápido 3 vezes. Metabologia. Rapaz, você é bom, viu? Arrasou. É porque não é tão Que difícil. dicção, bicho. É porque não é tão Deve ser difícil. a natação. Talvez. Né? É o sol da O natação. sol da natação. Ou o Vitamina cloro da D. piscina. O sol da natação. Ela, então, e também endocrinologia e metabologia pela UFES, Universidade Federal de Sergipe. Filha de médico, sobrinha de médicos, irmã de médicos e é casada com Guilhermo. Guilhermo é italiano? É isso. O nome é espanhol. Ah, o nome é Guilhermo, espanhol. E mas como ele é é brasileiro. Guilhermo em Guilhermo. espanhol? Guilhermo. Guilhermo. Guilhermo, é. Guilhermo? Dependendo do lugar, um Guilhermo, ou se for na Espanha, Guilhermo. Guilhermo. Rapaz, se me chamasse de Guilhermo, Ricardinho, não ia ter pra ninguém não, meu amigo. Que também é médico. Olha só. a Outra osmose Outra explicada. osmose. E tem 2 filhas, né? Com o Guilhermo. É Guilhermo? Guilhermo. Com 2 filhas que são sua razão de viver junto com seus pacientes. Uma das fundadoras da Clínica Paias, clínica especializada e que preza muito pela saúde, bem-estar e autoestima dos seus pacientes. Estudou na mesma época que eu, viu, meu querido? Sim. Agora eu era terceiro, ela era... eu era segundo, ela era terceiro. Eu era Ah, primeiro, sim. ela era segundo. Né? Mas da mesma sala de grandes amigos meus que eu levo até hoje. Seja muito bem-vindo ao Foguete Sem Ré, dona Thaís Paias Ribeiro. Obrigada. Um prazer estar Obrigado aqui com pela vocês, presença, viu, dona né? Thaís? Um prazer estar aqui e dividindo um pouquinho dessa história com os meninos, que é tão importante, né, pra gente, nessa fase tumultuada da vida, que a cabeça só fervilha, às vezes escutar uma coisa inspiradora. Pressão familiar, pressão social, pressão dos professores, pressão da escola. Como é que foi isso com você, Thaís? Na sua época do terceiro ano? Então, como a Gabi falou, né, filha de médico, todo mundo médico, esse assunto era o que rolava nos almoços de domingo. Então, meu pai já dizia, vai ser médica, não sei o quê, e eu achava que ia, mas teve uma fase de dúvida. Então, quando eu tava no terceiro ano, eu achava que ia fazer medicina, fiz prova para medicina, mas na Unit não tinha. Na Unit eu fiz odonto e passei na odonto. Comecei a cursar odonto, achei que eu queria psicologia. Aí saí, fiz um semestre, falei, não, odonto definitivamente eu não quero, e eu sabia que eu não queria. E saí, fui, depois estudar de novo, eu falei, não, agora eu vou fazer fisioterapia. Aí entrei em fisioterapia no outro ano, e aí... Parou para estudar? Parei para estudar. Estudei 6 meses, entrei em fisioterapia. Quando eu tava fazendo fisioterapia, eu tinha aula de saúde pública com o Dr. Walter Marcelo. Nunca vou esquecer, porque ele marcou muito a minha vida. E aí lá eu vi que eu olhava assim e falava, gente, mas isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bom. E aprendi SUS com ele, como não aprendi com ninguém. E era fantástico. E ali eu vi que não era a fisioterapia que eu queria. Que desde o começo meu pai estava certo. E aí eu volto para casa e falo, então, sabe o que é? Acho que eu vou ter que estudar de novo, porque eu vou fazer medicina mesmo. E meu pai me recebeu, me acolheu verdadeiramente nessa hora. Minha mãe quase me matou. Mas meu pai Sua mãe é médica aceitou, também? minha mãe é enfermeira. Ah, certo. E aí meu pai aceitou e foi a melhor decisão que eu fiz. E cada dia eu tenho mais certeza de que esse era meu lugar. Então também passei por dúvida, também aconteceram outras coisas aí no meio do caminho. E eu sempre falo isso pros meninos, né? E às vezes pros meus pacientes adolescentes, inclusive, eu converso isso. Que às vezes a gente não tem certeza. Então tem que entender o que te move, entender o que você gosta. E eu precisei passar por outros caminhos para fazer. Às vezes, se eu tivesse feito de cara e tivesse passado, talvez eu tivesse dúvida. Então, acho que para mim não restou dúvida nenhuma. Então, você passou um ano ali? Eu terminei o terceiro ano, 2 anos. 2 anos em outros cursos, aí Depois- parou para estudar. Aí depois que Começou eu entrei. tudo de novo. Tudo de novo. E aí, como é que foi esse processo aí? Você passou quanto tempo estudando? O tudo de novo, depois que eu decidi que era medicina, foi 1 ano. Mano, Eu saí de fisioterapia em março. Aí eu fiz o cursinho de março a dezembro, né? E aí passei lá em Alfenas. E já aí, foi embora? não fui embora porque eu fiquei esperando a baiana e a daqui, né? Aí na baiana eu fiquei numa lista de Porque não espera. tinha nem, né? Não tinha.
Baiana eu fiquei na lista de espera e a daqui era a última que saía, né? Porque eu sou da primeira fase do PSS, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, aí depois a prova ainda ficou aquela confusão, não sei. Sim! Era um caos, gente, era um caos essa época de muitos anos atrás. Pra turma, Muitos anos atrás era tudo diferente, a gente fazia uma prova no final do primeiro ano, no final do segundo e no final do terceiro. E aí nessa eu fiz pra medicina e não passei, foi quando eu entrei pra odonto na Unit. E aí depois acabou que o vestibular era verdadeiro e falso, uma errada anulava uma certa, era uma loucura, assim, um negócio surreal. Ricardinho era uma loucura, pô. Aí você fazia primeiro, segundo, terceiro, aí no terceiro você tomava a decisão, se você queria fazer tudo de novo. Tudo junto, ou se você queria fazer fatiada de novo, né? E aí foi um caos. Mas aí quando saiu o resultado daqui, que era a última coisa, no primeiro, no segundo, muito ruim. E aí foi isso também. Acho que a gente ficava... Eu vejo hoje os meninos estressados, mas eu acho que era muito pior. Porque você ia fazer uma nota, fazer uma prova que podia ser essa prova que ia definir sua vida daqui 2 anos, né? Então, isso eu achei que foi muito ruim na minha época. E quando acabou, né? E aí eu vi que eu não passei aqui. Então, eu não tinha passado na Baiana, nem aqui. Fui embora para Alfenas. Quando eu tava em Alfenas, 1 mês e meio depois, saiu a prova da Baiana, a lista de espera, e eu fui chamada. E aí eu tava tão bem em Alfenas, que eu não saí de lá. Conheceu o nosso amigo, né? E conheci lá, exatamente. Diga aí, Ricardinho. Isso mesmo. Estava tão bem em Alfenas, não, estava apaixonada. Não, conheci depois. Então foi só. Eu falei que, na verdade, eu fui pra lá. Não, ainda não estava. Resolvi viver a minha profissão e meu amor. Encontrei com ele no 5º ano só. Mas já sentia. Mas já sabia que tava lá. Tinha alguma coisa por ali. E foi muito engraçado que eu nunca tinha ouvido falar em Alfenas, né? Eu literalmente caí de paraquedas em Alfenas. E depois, meu irmão foi pra lá, né? O Paulo Gil depois passou lá. E depois a Carol passou lá. E de repente, meu pai e minha mãe estavam aqui sozinhos. E todos os 3 moravam em Alfenas. Então, os 3 fizeram medicina lá. A gente chegou a morar junto, nós 3 lá. Porque Paulo Gil era da minha série, do meu ano. Que a gente demorou mais também pra entrar. Paulo Gil, depois que eu entrei, Paulo Gil ficou 2 anos aqui ainda. E aí, quando eu tava no 3º ano, Paulo Gil chegou. Quando a gente era 6º ano, a Carol chegou. E aí ficou os 3 irmãos. Aí ficamos os 3 lá. Meu pai trabalhando de segunda a segunda numa universidade particular. 3 filhos fazendo medicina. Exatamente. E aí, nós 3 ficamos lá. Cabo é bom, viu? Trabalhou muito. Leite caro. Trabalhou muito. Leite caro. Trabalhou muito. Leite não. 3 filhos numa universidade particular de medicina, morando fora em Alfenas. Ô, Thaís, me diz uma coisa. Eu tô com uma vaga lembrança que eu tenho alguns conhecidos que estudaram lá. É uma cidade universitária. É uma cidade universitária. O curso de medicina é o que valoriza aí a medicina e odonto, mas principalmente medicina. E tinha um pessoal daqui que foi pra lá. Antes de mim, acho que tiveram acho que umas 2 pessoas. E depois, na época do Paulo Gil, acho que já teve mais uma. Paulo Gil que é o popular, né? Então, assim, eu ficava mais quieta, eu não sabia não, mas tinha um pessoal daqui que depois foi pra lá. Mas na época que eu fui, eu não conhecia ninguém. E como foi essa experiência, Thaís? A experiência foi incrível. Eu falo que estudar sair fora... da barra da saia da mãe... Estudar fora foi uma evolução maravilhosa. Mas você diz isso agora, né? Não, foi a experiência é maravilhosa. Quando você chega lá, pum! O que não diz que é só feliz, né? É uma evolução processo, como pessoa, uma evolução muito importante, mas toda evolução dói. Então, foi sofrido, meu pai foi embora desesperado, me deixou uns álbuns de foto. Na época também tinha álbum de foto. Meu pai me entregou uns álbuns de foto antes de ir embora e falou, isso aqui é pra você não esquecer da gente. Como se eu fosse esquecer, né? Não tinha ligação de vídeo, tá? Então, a gente, na época, pagava interurbano. Então, minha mãe me ligava e fazia, a conta de telefone foi uma fortuna. Fazia, mas é melhor uma conta cara do que uma filha deprimida. Então, eu dava um jeito nisso e... tinha DDD, né, exatamente, toda essa época. Vixe, então, hoje a chamada de vídeo ajuda muito. Na minha época, a gente nem só chamada de vídeo, hoje a ligação é de graça, pô. Totalmente esses meninos fazendo ligação aí à torta direito com o WhatsApp, que não paga nada, bicho. Nada. Pela internet. Nem a própria ligação normal paga. Bruno, antigamente a gente pagava pra receber ligação. Era. Isso Olha que loucura. Não, tô dizendo a ligação normal, direto, não paga. Só que a galera,
O WhatsApp é tão sim. nativo, Isso. é tão nativo que a pessoa já tá com o WhatsApp, que não sei o que, já clica aqui em cima, pô. É, Já exato. vai. Entendeu? Tá Exatamente. vendo a mudança de comportamento? As pessoas estão ligando muito mais pelo WhatsApp. Sim. Confesso a você que eu não gosto, não. Eu tô meio taxista olhando pro Uber, assim, velho. Porque a hora cai, não sei o quê, e tem uma Não, variação da conexão Eu e gosto, tal. eu gosto Mas por eu acho causa que, obviamente, da que isso vai qualidade do melhorar, áudio. Eu acho a qualidade do áudio da ligação pelo WhatsApp melhor. Sério? Eu acho. Eu acho, Pô, mas eu eu não acho, não. Se a internet estiver boa e Se não a cortar, internet né? Então, Se é não isso. começar a cortar, vai bem. Mas eu sou da época que não tinha isso. E aí, morar em Alfenas teve muita dificuldade, né? No começo, minha mãe me deixou numa casa de uma senhora que era tipo uma pensão. E aí, no segundo ano, foi que eu mudei para um apartamento sozinha, que eu já conhecia melhor. Mas Minas Gerais é maravilhoso, né? O pessoal é extremamente acolhedor. Então, eu tive pessoas que me ajudaram muito, assim. Uma família que me acolheu como filha. Então, para mim, foi super importante. E o estudo lá é muito bom. E uma coisa que eu falo, assim, que é muito boa de estudar fora, é que você não tem ninguém te atrapalhando. Você não tem nada de casa para fazer, você não tem nada da família para resolver. Então, eu aproveitei verdadeiramente a oportunidade de estudar. Então, Uhum. nada me atrapalhava para estudar. Então, eu fiz verdadeiramente jus ao que meu pai trabalhou para eu estar lá. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, apesar de eu ter demorado aí para entrar na faculdade, estudar sempre foi uma coisa que me moveu, que me motivou. Então, lá eu estudava muito. E eu tinha esse tempo. Hoje eu vejo, eu morro de vontade de estudar. Aí, quando eu boto as meninas para dormir, que acabou tudo, que eu falo, agora eu vou estudar. Agora eu tô morta. Então, quando eu lembro de como era estudar em Alfenas, né? Como eu tinha tranquilidade, porque não tinha boleto para pagar, não tinha nenhuma preocupação. A E não preocupação é estudar. era só estudar. E não ter a família por perto, por esse lado, é bom. Então, você não tem almoço de domingo, você não tem nada pra fazer. Você vai estudar. O foco é só É realmente estudar. só estudar. Então, isso ajuda muito. E foi uma das coisas que me ajudou também, aproveitando que a gente tá conversando com os meninos, né? Que estão aí nessa fase de vestibular, que me ajudou pra passar, foi justamente entender que eu precisava de um lugar pra estudar. E hoje eu vejo com essa questão de foco, dificuldade de atenção, e com celular, né? Que antigamente a gente também não tinha isso tudo. O celular da gente era só SMS e o joguinho da cobrinha. Isso. E aí, ter um lugar que eu me afastei verdadeiramente de dentro de casa. Né? A gente morava, tipo, num sítio. E tinha uma casa que meu pai tinha construído para os meus avós, que eles acabaram não morando lá. E aí, eu pedi pra minha mãe colocar uma mesa lá e eu estudava lá. Então, isso pra mim foi fantástico também. Eu só estudava. Eu ia pra lá antes de entrar. Para entrar. Para entrar. Foi quando deu certo. Então, assim, eu sempre gostei de estudar. Sempre tive um ritmo de estudo bom. Mas eu acho que ter um lugar para estudar é super importante. E aí, quando eu vejo essa trajetória toda, eu vejo que esse lugar foi importante. Estar em Alfenas sem outras pessoas, né? E sem outras demandas, outras coisas que a gente tem que resolver. Estar lá para estudar também foi fantástico. Eu falo que quem tem a oportunidade de estudar fora, super vale a pena. Vale. Não é fácil, é difícil, dói, é ruim. Na hora de ir embora, é um chororô, sofre 10 dias antes. Saudade. Saudade. Mas o amadurecimento Super deve ser difícil, mas é incrível. muito, muito bom. Muito Thaís, bom. me diz uma coisa. Uma pergunta tanto quanto polêmica, assim. Na prática, no dia a dia do profissional, hoje, no mundo de hoje, tem diferença de uma formação numa instituição particular ou federal, enfim? Do dia a dia do profissional. Eu estudei numa escola particular. Eu entrei na faculdade em 2004. E, assim, faculdades particulares a gente tinha um número bem menor do que a gente tem hoje. E já tinha essa polêmica, que só a faculdade federal era boa, tudo. E eu acabei passando numa faculdade particular, num lugar que eu nem conhecia, né? Então, tinha tudo, vamos dizer assim, para eu pensar ou da minha autoestima ser baixa por causa disso. E, na verdade, eu entendi que um pouco é a faculdade e muito é o que a gente faz. Então, acho que a faculdade é importante para te dar um norte, para te dar uma luz, para você se inspirar nas pessoas que estão lá. Porque os professores também são uma inspiração. Mas o que vale muito mesmo é você chegar em casa e estudar. É não se conformar com o caderno, é abrir o livro, é se interessar mais, é ter mais curiosidade. E é um estudar tão diferente dessa época de escola, porque é o estudar do que você escolheu, do que você quer, do que você vai trabalhar. É claro que a gente passa por matérias que a gente não quer. Eu, por exemplo, quando passei pela cirurgia, meu Deus! O módulo de cirurgia era só decorar para passar na prova. Mas
é diferente, é um estudar diferente, é um estudar que constrói. Então, hoje eu acho que entre a faculdade onde você está, é o que você faz nessa faculdade. É quem você é neste lugar. Se você é o acomodado, que quanto menos melhor, ou se você é aquele que quer entender mais, crescer mais e buscar ser cada vez melhor e mais rico, né? Porque eu acho que é um lugar para você enriquecer. Mas no dia a dia, acho que do profissional, assim, Eu não... isso não... Eu, viu, turma? Eu também. Eu que minha fiz uma faculdade opinião, particular. pessoal, acho que não gabarita o profissional para Não. um lado ou para o outro Não. nenhum, não, né? Não acho que isso não gabarita. E eu fiz a residência de endocrinologia aqui, né? Na UFES. Certo. E então eu fiz uma parte da formação numa escola particular e uma outra parte da formação na escola pública. E eu vi alunos piores do que lá e alunos bons. Então entendo que vai muito mais da pessoa do que da instituição. Acho que a instituição ela vem com know-how, ela vem com alguma coisa mais científica, às vezes. Eu acho que às vezes o ensino público vem com uma parte científica maior, principalmente na área médica, né? Desses estudos baseados em evidência e tal. Eu acho que tem mais estudo, mas isso não é tudo. Eu acho que o estudo você pode receber ele de uma outra forma estando numa instituição particular. E as instituições particulares estão evoluindo também nessa questão de estudo mesmo, né? Artigos, produção de artigo científico, a parte mais de pesquisa também. Parte mais acadêmica mesmo. Eles né? vêm melhorando em relação a isso, em relação à minha época, mas eu acho que isso não define. O que define é a pessoa mesmo. Ô, Thaís, me diz uma outra coisa. A gente conversa, já passaram alguns médicos por essa mesa, e uma das, como é minha veia, digamos assim, eu sempre tenho, obviamente, meu mindset sempre tendencia. Uhum. Repita de novo. Tendencia. Tendencia. É. Obrigado, Ricardinho Sá. Por nada. Para um pensamento de... Vou fazer um resumo. Hoje, com esse crescimento das universidades particulares, a oferta de vagas é muito maior. Obviamente, se tem uma oferta de vagas muito maior, está entregando muito mais profissionais para o mercado. Sim. E, ou seja, se entrega muito mais profissionais para o mercado, essa volume maior de profissionais do mercado precisa atender um volume maior da demanda da sociedade. Se isso cresce desproporcionadamente, esse profissional daqui ele vai precisar ter um mindset, quer queira, quer não, mais empreendedor. Perfeito. Para entender que a profissão dele é um business. E aí, quando a gente vê que você hoje é sócia de uma clínica, né? Como é esse processo dessa construção dentro da sua cabeça? Sim. Como foi essa... Poxa, beleza, sou médica. Uhum. Estou dando outro passo, né? Preciso abrir um negócio, porque é um negócio. É um negócio. Né? Como é E que pro é médico isso é super difícil, tá? Entender que a nossa profissão Imagino. é um negócio, começa Imagino. aí você quebrando vários paradigmas de sacerdócio e de outras coisas, mas eu entendi, primeiro de tudo, eu entendi a razão de eu estar nessa vida. Eu falo que eu nasci para cuidar de pessoas. E isso é muito verdadeiro para mim. Então eu queria poder cuidar das pessoas. Eu queria poder oferecer esse cuidado. E não só um cuidado de olhar para você e falar: oi, Bruno, seu exame tá ótimo. Não, eu quero saber de você. Você tá bem? Como é que você tá? Como é que tá a sua vida, sua família? Como é que tá você no trabalho? Então, eu entendi que a vida do outro, a qualidade de vida do outro me importava verdadeiramente. Então, o negócio surgiu depois que eu entendi o motivo de eu estar aqui. E aí, vendo isso, eu vi que eu conseguiria fazer isso numa clínica. E aí, essa clínica tinha que ter a minha cara. E foi muito, muito bom, assim, porque quando a Carol veio da residência também, que é minha irmã, a Carol fez dermatologia, e a gente não se conhecia como profissional, né? Porque ela fez faculdade, Carol é 7 anos mais nova que eu. Ela fez faculdade, entrou quando eu tava saindo. E aí eu não sabia como ela era profissionalmente. E quando ela chegou foi muito engraçado que o jeito de cuidar do paciente era o mesmo. Então, o mesmo cuidado, a mesma preocupação, se fez o exame, se voltou, se não voltou, o que aconteceu. E não só a consulta em si.
E aí, meu esposo também, que na verdade no começo fez a clínica pra mim, mas ele é anestesista, então ele ficava mais na parte hospitalar. E fez anestesia e depois terapia intensiva. Depois ele resolveu fazer medicina da dor. Então ele entrou na clínica de volta. Então ele começou a atender e fazer procedimento na clínica. E ele é igual. Então, foi muito fácil unir nós três neste lugar e empreender, também porque nós três temos o mesmo objetivo de vida, que é cuidar. Então, é muito difícil na medicina a gente empreender, né? E a gente sempre quer cuidar e o financeiro fica para depois, mas eu falo hoje que, como empreendedora, eu entendo que eu tenho contas a pagar. Então, para eu estar lá atendendo, eu tô pagando a sala, tô pagando o ar-condicionado. Então, a gente começa a evoluir nessa questão também, que para mim é o mais difícil. Eu falo que eu prefiro atender 10 dias seguidos do que ficar 1 hora numa reunião de gestão. Sério? Mas a gente aprende Que onda, que né, isso velho? também é importante e que eu tenho que evoluir em outras áreas. E aí a gente vai evoluindo no empreendedorismo também. E como é Que que é vocês se difícil. separam, assim? Lá dentro? Sim. Então, a Outros gente tá gestores. tentando. A gente tá tentando. A única coisa que a gente já definiu, o que mais ou menos é assim, a Carol, que é a mais nova, a gente colocou ela como gerente de marketing, que eu sou péssima dessa parte. E meu marido também. O Gui ficou com a parte mais financeira. E eu fico com a parte mais de recursos humanos, funcionário e lidar com essa parte de público. A parte mais administrativa Mas- fica com ele. Fica com ele, porque também aí já exige demais da minha boa vontade. Numérica, não, pelo amor de Deus, só se não tivesse jeito. E como é que vocês medem o desempenho um do outro em relação a essas disciplinas, assim? Por exemplo, sua irmã é responsável por marketing, Sim. certo? Como vocês medem se ela está desempenhando bem nessa área? Então, estamos nesse dilema agora. Você acabou de pisar no meu dodói, entendeu? Porque nós ainda não estamos nesse momento. A gente fez a mudança, na Mas verdade, já tem antes. um tempo a Não, clínica, é não porque tem? assim, antes era um consultório, Certo, nome de clínica, um consultório que a gente revezava os horários. certo. Aí, em maio, a gente mudou para esse espaço maior, que são 3 salas, que a gente pode atender os 3 ao mesmo tempo, e aí a gente está começando a adaptar os processos. Neste Ah, momento, certo. de maio para cá, foi quando a gente entendeu que ou a gente dividia ou a gente ia ficar batendo cabeça. E aí a gente começou a dividir. Que negócio massa. Mas, né, nessa hora que a gente, eu falo pro meu marido direto, eu falei, nossa, não tem alguém para pagar só pra gente resolver tudo e eu só entrar para atender? Ele fala, Thaís, mas é importante a gente saber, é importante a gente evoluir, não dá pra gente ficar só Com no certeza. bastidor desse lugar. Então, aí é onde a gente ainda está crescendo, a gente ainda tá adaptando. Então, o que eu posso te dizer hoje é que estamos separados assim, mas ainda não estamos medindo. Ainda estamos em fase de se achar nesses lugares. E como não é o nosso meio, não foi a nossa formação, e como você mesmo disse, é uma família de médicos. E médicos na gestão é uma coisa muito nova. A gente fala de médico que é um sacerdócio. Volto lá para trás. Que cobrar é feio. Entendeu? Então, hoje, eu entendo que eu vendo a minha hora. Né? Mas é difícil. Vira e mexe, a gente tem que se concentrar e entender que é isso mesmo. É a minha hora, mas eu estou dando o melhor de mim nessa hora. Então, a Por gente ainda está exemplo, se achando. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem quantos pacientes na sua base, assim? Olha, de cadastrados, eu acho que já está quase em 4.000 ao todo que a gente tem cadastrado no sistema. E você, Meu mesmo. Thaís Paias, você não sabe. E esse A cuidado... Falou, gestor, ok? E esse cuidado que você tem, esse cuidado personalizado, digamos assim, que você quer saber da família, quer saber se fez o exame, se não fez o exame, etc, etc. Você consegue fazer isso com quantos pacientes, assim? Eu acredito que um WhatsApp de um médico é uma loucura, né? Cheguei aqui mais cedo e tava justamente falando isso para Ricardinho. Eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem Responder umas minhas coisas 380 atrás. mensagens. Isso. Inclusive, tem uma dica. Eu tô dando mentoria para um programa de startup do Sebrae Nacional,
num programa de aceleração do Rio Grande do Norte. Eu acho que essa startup é do Rio Grande do Norte. Que eles montaram uma plataforma de relacionamento para pacientes de médicos. Veja isso, viu, Cardinho? Veja isso. Inclusive, na mentoria, eu disse, velho, você quer X reais para me dar 30% desse seu negócio? Ele, não, Bruno, peraí, calma, pô. Aí o que é que eles fizeram? Eles montaram uma plataforma onde as mensagens chegam nessa plataforma. Se o paciente mandou um áudio, a plataforma transcreve como texto e com a própria mensagem do paciente, a própria plataforma faz um tagueamento do que é urgente responder e do que não é urgente responder e um tagueamento dos assuntos. Perfeito. Do tipo de assunto. Talvez ajude depois eu te... Ajude, porque hoje eu achei uma não lida lá pra trás, eu fiz... Isso era grave, devia ter me falado, tinha que ter me ligado. O que eu sinalizo aos pacientes é que quando for grave, me liga. Eu nunca deixo de atender, ou quando eu estou atendendo e não atendo a ligação, eu sempre retorno. Até porque, como endocrinologista, muitas vezes eu faço controle de glicemia, paciente diabético, então são coisas que eu preciso saber na hora, não dá pra ser quando der. E hoje tá tão normal mensagem que as pessoas esquecem de ligar. Então eu falo isso também, qualquer coisa urgente ligação pode ligar. Meio invasivo, né? Ô, Mas... Ricardinho, posso te ligar? Cara, né? Isso mesmo. Eu acho isso educado, velho, hoje em dia. Eu não ligo que ligue, não. Pra mim, pode ligar e quando eu puder, se eu não puder atender, eu retorno. Todo mundo que eu quero ligar, eu Você mando. pergunta se pode. E aí, lembrar disso tudo é um serviço que a gente tá ajustando. Então, primeiro, o que a gente tenta na clínica é facilitar a vida do paciente. Então, um paciente sai da minha sala com pedido de exame. Se eu vejo que é um paciente difícil de acesso para ir ao laboratório, minha secretária já organiza, já tenta uma coleta domiciliar, já pega esses... tem ultrassom para fazer, já tenta agendar tudo num lugar só. E aí a gente já vai organizando isso, já deixa retornos agendados. Então, eu preciso te ver daqui 3 meses, então isso tudo já fica marcado. Porque não dá para ficar na minha cabeça, né? Apesar de que muitos pacientes ficam na minha cabeça. No sentido de, meu Deus, cadê fulano? Deixa eu mandar um oi. Tá tudo bem? Como é que tá? Então, tenho essa ligação verdadeira que eu acho que entra nesse cuidado, né? O que acontece é que, às vezes, nas 1000 tarefas do dia, eu falo pra pessoa, eu lembro, mas minha lembrança não consegue mandar mensagem, entendeu? Entre lembrar e mandar é difícil. A força do propósito. E aí, a gente tá tentando organizar os processos da clínica para que essas lembranças do paciente fiquem mais certas, porque tá passando muito rápido. Às vezes o paciente chega e faz, eu vim quando? Fala, tem 1 ano. 1 ano? Tipo, 1 ano. Então, a gente tá organizando também os processos. Você fez o exame que eu te pedi ter 1 ano atrás? Não. Pediu o exame? Que exame? Então, a gente tenta ficar no pé e deixando essas consultas e esses agendamentos já organizados no sistema, a gente consegue revisar e lembrar. Entendi, show de bola. Mas não é fácil, não. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Paradigmas do sacerdócio. Queria que você aprofundasse um pouquinho mais nisso. Na verdade, é que a medicina vinha, né? Eu acho que isso tá desconstruindo um pouco. Que era um sacerdócio, era uma missão. E hoje em dia, eu estou sentindo falta dessa missão. Eu vejo que as pessoas não estão tão comprometidas. Então, às vezes, é mais... Antigamente existia a missão e um status. Hoje em dia eu não vejo como um status mais. Não enxergo a medicina nesse lugar mais. E vejo que pessoas estão fazendo por fazer. Então isso tá mudando muito. Então, quando você me falou também do número de faculdades aumentando, né? Muitas faculdades, inclusive muitas faculdades particulares, e o número de médicos está aumentando muito. Mas médicos que verdadeiramente gostam de cuidar, eu não vejo tantos. Que gostam de dar o telefone. Nossa, Deus me livre de dar o telefone. Trabalhar final de semana? Não, final de semana cansa muito. E veja, as pessoas ficam doentes no final de semana. As pessoas ficam doentes à noite. Então, esse gosto por cuidar, eu acho que ele está se perdendo. É lógico que a gente não pode dizer que são todos. E nem que eu vou gostar de atender telefone de madrugada todo dia. Mas se um paciente precisa e me liga, eu trabalho, e acho que o empreendedorismo me ajudou nisso também, como eu cobro a minha hora,
eu não me sinto mal de ser chamada. Então, se um paciente me liga, eu não acho que ele está me extorquindo, ou que ele está me cansando, ou que ele está me irritando. Eu vejo que ele está precisando de mim. E eu não sofro por isso. Porque ele vem de um acompanhamento comigo, tudo tranquilo, tudo certinho. Eu vejo, às vezes, as pessoas que trabalham por convênio serem mal remuneradas. E aí elas acham também que o paciente é tudo chato. E não é. São pessoas que precisam de atenção. E a culpa não é do paciente. E a culpa não é do paciente. Então, Do valor do convênio. Exato. Se nós não estamos de acordo com o que está sendo pago, nós temos que mudar. Que foi a opção que eu fiz. Meu esposo, desde o começo, falava pra mim, vamos junto, no particular, e vai dar certo. É só a gente ter paciência. E eu vejo hoje como isso era verdade. Então, eu dava plantão, né, no Hospital Primavera, que é minha segunda casa, porque eu gostava de dar plantão. Sempre gostei de dar plantão. E aí, eu ficava no plantão e na clínica. E na clínica, eu só fazia particular. Então, comecei alugando turnos de uma sala, depois dividi uma sala com uma pediatra, depois fui para o primeiro consultório nosso mesmo, que depois a Carol chegou, eu fiquei um tempo sozinha, depois a Carol chegou, e depois o Gui fez a parte de medicina intensiva, medicina da dor, e aí que a gente mudou para a clínica nova. Então, é um caminho. Mas eu sempre fiz particular pensando de oferecer esse cuidado melhor, de eu não me sentir mal de estar atendendo por um valor baixo e por isso não oferecer o meu melhor. Eu sempre quis oferecer o meu melhor. É correto pensar que... Duas perguntas. Estamos vivendo uma geração que olha para a medicina como, não, ali dá dinheiro, eu vou ali. Eu acho que o dinheiro, em qualquer área, tem que ser uma consequência do que a gente faz. Bem feito. Perfeito. É isso. É igual peso. O que eu falo para os pacientes é que o peso não tem que ser uma meta. O peso tem que ser uma consequência. Se você está ganhando peso, você está ganhando peso por quê? Porque antes você treinava muito e agora você treina pouco? Ou você não está treinando? Porque antes você comia bem, tinha cuidado e agora está tudo doido? É o quê? Então, vamos reorganizar a vida. E o peso vai ser uma consequência da reorganização. E o que eu falo para o paciente, eu estou aqui do seu lado, porque se tiver alguma coisa que está te passando uma rasteira, eu vou resolver. Então, acho que o dinheiro na profissão também é isso. A gente tem que estar atento a ele, lógico, não é de qualquer jeito. Então, é claro, eu estou numa clínica, eu estou precificando o meu trabalho, mas isso é uma consequência. Se a minha clínica está cheia, eu ter lista de espera, é porque eu faço um atendimento bem feito. E isso é verdadeiro, isso é genuíno. Isso não é só para eu ganhar dinheiro. Acho que o dinheiro entrou na consequência. Veja que louco, né, Ricardinho? Eu nunca vi, eu conheço muito médico, eu nunca vi um médico falar com tanta leveza sobre essa temática de plano de saúde, de atendimento particular e etc, etc. Acredito que as pessoas não imaginam, aí é opinião, porque eu não sou médico, mas eu posso falar. Eu acho que as pessoas não imaginam quanto é depreciador o valor do repasse dos planos, pô. Esse médico só atende particular. Meu amigo, é como se o plano paga R$29, pô, né? Bruto, com direito a retorno, e eu ainda tenho que emitir nota. Sacou? Ou seja, vai para 22, pô. E aí, R$23. é isso. Uma primeira Sabe? consulta minha é 1 hora. Com mais um retorno de 40 minutos. Mais uma bioimpedância. Eu não tenho. E eu não vou fazer em 10 minutos. Tem É gente isso. que faz. Tem gente que faz. E é isso que o aumento do número de médicos não comprometidos com o cuidado pode piorar na medicina. Então, quando às vezes o pessoal fala, nossa, vai piorar muito. Acho que vai piorar. Mas vai muito também dos médicos que estão chegando. E não acho que é só o fato da formação ser na faculdade pública ou na faculdade Perfeito. particular. Eu acho que são dos valores das pessoas que estão sendo formadas. Vai muito além da universidade. Sensacional. Não, novamente, como você falou, né, Bruno? É a maneira como o Thaís fala de um assunto meio espinhoso, que todo mundo já fala com peso, né? Fala, puta, plano de saúde.
Não tem vaga. Não tem tem vaga, médico. isso. É isso. Blá. E isso também, eu acho que pelo fato de, como você falou, depreciar o trabalho do profissional da saúde, existe até um embate ali no interior do médico, né, no íntimo do médico, falando, meu Deus do céu, 1 hora para atender esse paciente aqui para eu receber só pelo menos de R$30 por essa consulta. Onde é que fica o lado humano, né, do médico? Como é que ele consegue fazer essa distinção e como é que ele se veja. entrega de corpo e alma, como tem que ser feito na área da saúde, né? Mas essa responsabilidade social, talvez, né? Obviamente que, poxa, a medicina tem aquele brilho, né? Porque tá falando de saúde, tá falando de vida, tá falando, né? Mas, poxa, existem outras profissões que também têm esse brilho quase que não é caridade o nome. É o sacerdócio mesmo, né? Entende? Acho Mas, que tipo, entra por nesse exemplo, poxa, um lugar. professor, Sim, né? Olha, tem coisa mais, profissão mais brilhante bonita do que não um tem. professor, pô. Também falo isso. Entende? Existem outras profissões que têm esse equilíbrio, né, entre o resultado financeiro e a entrega, a devolução para a sociedade, entendeu? Não acredito que seja só medicina. Muito se fala de medicina, obviamente, né, mas existem outras profissões. E, sinceramente, assim, cara, é como o Thaís falou, tem boleto no final do mês, velho. Exato. Tem. Entende? Poxa, o cara vai atender o paciente, rapaz, o cara tá aqui 1 hora comigo, eu vou receber R$20. Não, ele não deixa o paciente ficar lá 1 Né? hora. Ele já levantou e falou, tchau, sua consulta acabou, com certeza. Né? Ganhando Seja, R$20 não vai, Mas entendeu? talvez seja um lance de início de carreira, entrada no mercado. Eu acho que tem isso, não e é? eu acho que tem também as pessoas que não querem empreender. Elas preferem chegar naquele lugar, atender aquelas fichas e ir embora. Porque empreender dá trabalho. Eu tenho que saber se as minhas secretárias estão bem, se na casa delas está tudo bem, para elas receberem os pacientes bem de verdade. E se elas não estão bem, tentar ir dar uma ajudada, porque elas são meus olhos lá fora. Eu preciso saber se a luz está funcionando, se a porta de vidro não está emperrando, se... Emperrou a porta de vidro um dia desse? Certeza. Porque ela Não, lembrou da foi porta pior agora. do que emperrar. A porta não abria. Então eu tive que desmarcar os pacientes porque a gente não conseguia abrir a porta. Sério? Sério, Olha isso. seríssimo. Assim, fortíssimas emoções do empreendedorismo. Que se eu trabalhasse no lugar que eu chegasse, eu só ia dizer assim, poxa, não tá, vai me dar qual dia então pra eu atender? Então empreender também dá trabalho. Então acho que também tem pessoas que não querem se comprometer com isso. E aí entra de novo no valor, né? Então, o que eu sofro, né, dentro de ver a evolução das profissões, eu acho que você trouxe a questão do professor muito certo, é porque a gente está se perdendo. Então, a gente está dando atenção a muitas coisas que são menos importantes do que algumas profissões tão importantes que estão perdendo valor. Então, os professores tinham que ser muito mais valorizados. Porque muito da falta de valor de hoje é porque isso aqui está desorganizado. Então, acho que a gente viveu uma época, e acho que com certeza o CCPA contribuiu muito nisso, que a escola era verdadeiramente a nossa segunda casa. Então, hoje em dia tá muito difícil. Eu vejo, às vezes, pacientes que são professoras falando como tá a escola. Se a mãe grita muito alto, a escola vai lá, o coordenador briga com ela. Porque os meninos estão achando que ela tá chata. Veja, minha mãe nunca deu razão pra mim, não. Se a escola chamasse, não me chamava não, viu? A escola chamava meu irmão. Chamava o Carlos Paulo Gil, por mim nunca chamou não, mas minha mãe chegava em casa e falava, ô, você tá pensando o quê? Vamos resolver. Hoje em dia, não, se o menino grita, é a professora que tá errada. Então, essa inversão de valores também tá culminando nisso que a gente tá discutindo hoje. Também tem uma pitadinha dos pais aí também, viu, dona Total. Thaís? Não, mas eu acho que a culpa é dos pais. Tem uma pitadinha Que é dos pais. os filhos, os que estão se formando hoje, né? Eu acho que a gente tá falando que não tem, às vezes, tanto valor e tá se formando sem tanto cuidado com o cuidar da pessoa, vai de uma formação de pais de dentro de casa ruim. Então, acho que isso também serve de cuidado pra nós. Eu tenho medo, eu falo, quem vai cuidar de mim? Será que eu vou achar uma pessoa que tem esse cuidado como eu tenho? Como é que vai ser? Quem vai me atender no pronto-socorro quando eu chegar velhinha? Que qualidade de profissional que vai ter? Porque o pronto-socorro já é uma área que muita gente não gosta.
que vai só pra passar uma tempestade. E Uhum. aí? Na hora que eu precisar, quem vai estar lá na chuva comigo? Então Mas dá um segundo medinho. Dona Gabi Lobo, se você faz exatamente o que prescreve para os pacientes, né? A possibilidade de você chegar no pronto-socorro é muito menor, É menor. né? Mas a senhorita precisa resolver, né, uma questão que é a sua preguiça de fazer atividade física kkkk. Ela botou aqui, Tá aqui, viu, dona Thaís? Então eu não minto para ninguém. kkkk. Ou seja, você vai ter que dar uma equilibrada aí, Eu né? detesto, mas desde que eu voltei para Aracaju, né, depois de Alfenas tudo, eu arrumei um personal. E aí não fico mais sem ele, porque sem ele eu não faço. Mas como eu entendo que é importante, e uma coisa que eu converso muito, né, no meu dia a dia com meus pacientes, é que o que eu falo para eles fazerem é o que eu consigo fazer. E eu entendo as dificuldades deles. Então, Sensacional. eu fazia academia 3 vezes na semana. Esse mês, eu falei pro meu personal, eu preciso malhar 5 vezes. E sozinha eu já tentei e não consigo. Então, vamos reorganizar os horários, que eu preciso de 5 dias. Porque sozinha eu não faço. A fisioterapia. A minha fisioterapeuta me passou exercício pra cervical, pra eu fazer deitada na cama. Eu não tava fazendo. Quem dirá eu ir pra academia sozinha? Nunca na galáxia, porque eu detesto. Eu entendo o benefício. Eu entendo o que eu preciso. Eu entendo que tira a minha dor. Mas daí é dizer que eu vou porque eu gosto? Não. Porque eu saio de lá top, né? Eu saio de lá pensando, graças a Deus, já fiz o mais Menos um. problemático. Menos um Pronto, do já dia. tá resolvido, bora. E organizar, e organizar pra ser num horário que eu também não desmarque. Porque antes o meu personal era à tarde, então eu atendia de manhã e antes de buscar as meninas eu ia pra academia. Mas se minha secretária falasse, fulano ligou aqui que a glicemia tá alta, eu fazia, não, então vamos atender fulano. Oi, tudo bem? Aí falava meu personal, hoje não vai dar não, porque fulano tá precisando muito de mim. Não tem como eu ir. Aí eu Fulano. entendi que eu estava me boicotando. E aí eu mudei o horário. Aí agora, antes de ir pra clínica, deixo as De meninas manhã na cedo. escola, paro na academia, malho, tomo banho na academia, termino de tomar o café dentro do carro e vou pra clínica. E aí não tem ninguém morrendo antes desse horário. Não preciso chegar na Fulano clínica parou de antes por ligar. causa de ninguém. E eu chego tranquila e aí eu fico o quanto precisar. Do, O que peri- quem do sofre período agora, entre... Qual é o horário que você vai? de 7 às 8h30. De 7 às 8h30 tá proibido morrer, ok? Ninguém vai. E se for, vai pro primavera e eu vou resolvendo por telefone. Thaís, agora a dúvida total de leigo. Endócrino tem esse tipo de demanda mais grave, é? Muita? Desculpe, a gente não- Desculpe, viu, gente? É pergunta de leigo mesmo. Não, a demanda de gravidade não. A gravidade maior são esses pacientes com diabetes, né? Certo. Que pode ter principalmente a hipoglicemia, que é quando baixa muito. Mas normalmente os pacientes bem controlados, a gente não sofre muito com isso. Hoje em dia Então, tem aquela O tagzinha, Libre né, maravilhoso, né? E aí já ajuda muito, adoro esse, porque eu consigo monitorizar do consultório, então eu consigo descobrir até É quem tá mesmo, é? comendo errado e quem não tá. Às vezes eu mando Sério? mensagem, oi fulano, tudo bem? Almoçou o quê? Porque Que eu já deu- vi que subiu. Sério? Ou seja, Sério. você diz que está se batendo aí na gestão, no empreendedorismo, etc., mas tem uma gestão De pacientes dos que eu tenho que fazer. pacientes, É isso, que é a mesma coisa, tá ligado, né? é isso. É isso. A gestão da clínica eu gosto menos do que a gestão dos meus pacientes, que eu adoro. E aí é mais isso. E os pacientes, às vezes, com algum Aham. problema na glândula suprarrenal, que às vezes a gente precisa intervir mais rápido, e aí eu não faço a intervenção no consultório. Mas eu tenho que orientar esse paciente aí para o serviço de urgência. E meus pacientes eu ligo, quero saber quem tá lá no plantão, procuro saber quem é, já passo o caso, já ajudo, já fico acompanhando os exames. Eu não consigo me deslocar para estar lá. Certo. Que até outubro do ano passado eu estava. Aí outubro eu saí e fiquei só no consultório mesmo. Mas aí esse contato todo hospitalar eu ainda faço à distância, mas acompanho. Dona Thaís Paias. Que leveza, né, Ricardo? Você viu como ela falou gestão de pacientes? A questão de gerir pacientes. Eu achei interessante isso, porque eu sempre acabo lembrando daquela coisa, né, do cuidar de pacientes, gerir pacientes. Aí quando o cara ele ouve isso aí, fala, pô, mas eu sou um número? Será que eu sou um número para esse profissional, para esse médico, né? Mas os indicadores da saúde deles são números, É, né? E isso exatamente. precisa ser gerido. Eu acho que o que mais
tá pegando ultimamente é gerir a hora dos meus pacientes. Eles entenderem que eles também são importantes no dia a dia deles. É deles terem um horário para comer, um horário para dormir, um horário para fazer atividade física. Porque hoje em dia todo mundo quer dar conta de tudo. Então, acho que a gestão também entra nesse lugar. É ajudar as pessoas a entenderem que elas podem se incluir nas suas rotinas. Além da rotina de trabalho, além de dar conta do celular, do WhatsApp, do milhão de coisas que a gente tem para fazer hoje, né? É a gestão do seu dia. Então, isso para mim também é muito importante na vida deles, né? Acompanhar isso da vida deles. Qual a... Estamos chegando aí no finalzinho do nosso episódio. Qual a principal lembrança que você tem da época do colégio? Uma lembrança marcante, assim. Aí a escola foi muito importante, assim, pra mim. E quando eu penso nessa época de escola, eu lembro dela com muita leveza. Era uma coisa muito... Era muito feliz, era muito bom. Tinha muito acolhimento, muito, muito, muito acolhimento. E apesar de ser uma época, assim, que eu passei, né, por essa fase de processo seletivo seriado, que começou na minha época, que poderia ser mais estressante, a gente não teve esse estresse todo. A gente viveu Eu bem. achava que era só comigo, velho. Não, e eu vejo pacientes hoje passando por essa fase com uma carga de estresse emocional gigantesca. Eu não tinha isso. Então, isso pra mim foi o mais marcante da escola. Como a escola foi verdadeiramente minha segunda casa, como a gente era enxergado verdadeiramente como uma pessoa e não como um número, que eu acho que é o que o Ricardinho falou também. Então, isso era muito importante e isso pra mim foi o que mais me marcou. E isso me ajuda até hoje, né? Que isso é muito importante. Quando você era pequena, que perguntava o que é que você ia fazer quando você crescesse, você respondia o quê? Professora. Oh, por isso você... Eu ia ser É mesmo? professora, meu sonho. Na época de Gabi, que Gabi era minha amiga, a gente brincava de escola. Meu sonho era ser professora. Depois que eu Por que você formei... não vira professora, Thaís? Então, depois que eu formei, eu pensei em fazer a parte de mestrado, doutorado e dar aula. Mas eu me desencantei com a qualidade dos alunos. Aí, quando eu tava na residência de clínica médica em Alfenas, eu sentava com os meninos uma vez na semana para discutir artigo com os acadêmicos. E eu via que ninguém queria. Eu falava, gente, eu vou ficar falando pra quem não quer. Com tanta coisa que eu tenho pra fazer. E aí, meu pai ficou super frustrado de eu não querer fazer mestrado e não querer fazer doutorado e não querer seguir carreira acadêmica. E eu falei pra ele, pai, tem gente pra fazer isso. E eu também sou importante pra aplicar o que eles estão estudando. Porque eles estudam. E eu aplico no dia a dia das pessoas. E isso me renova. E na vida da maternidade, depois, e com as meninas, eu era assim. Eu achava que eu tinha que estudar, trabalhar, e as meninas ficavam na escola no integral, porque a escola era o suficiente. E com uma demanda da minha filha mais velha, de Laura, meu marido começou a ficar meio no meu pé, que Laura precisava de uma ajuda maior. E depois de eu relutar muito, eu aceitei ajudar nessas tarefas de casa. Elas não estudam comigo todo dia, mas eu comecei a ficar mais à frente, fazendo um reforço com elas, com tudo. E eu entendi que o que eu queria ser professora era aí. O meu lado professora não foi totalmente esquecido. Na verdade, a minha missão como professora era com as meninas. Que é o que eu tô cumprindo agora. E assim, adoro ensinar, adoro. Mas eu entendi que era para essas duas pessoas tão especiais que Deus mandou para mim. Tá vendo aí? Mas nunca pensei, quando meu marido fez uma reunião com uma professora de homeschooling, porque Laura precisava de ajuda para ler, eu fui super grossa. Aí depois eu vi que Laura realmente precisava de ajuda, eu liguei para ela, oi, tudo bem? Primeiro eu vou te pedir desculpa que eu fui meio sem educação, mas acho que eu tô precisando ensinar minha filha mesmo. E aí eu fui aceitando esse outro lado. 8 e 6. E aí hoje elas falam, eu faço reforço de matemática, eu sou péssima de matemática, eu tenho que estudar antes. Aí eu estudo a tarefa antes e depois eu aplico a tarefa. Mas aí eu falo pra elas, quem é a professora de matemática top? Elas, a mamãe. A mamãe. Quando falar a mamãe, eu faço... Viu? Aí eu lembro de Gabi, eu falei, tá vendo, Gabi, esse treino que a gente fez lá atrás foi pra esse momento. Não era pra ser, não era pro mestrado e pro doutorado.
era pra elas. Espetacular. Sacerdócio. É. Tá vendo? Aí, ó, voltamos ao assunto, é isso aí. Espetacular. Isso aí. Minha amiga, obrigado, viu? Obrigada a vocês. Espero Que ter negócio massa esse foguete, né, Ricardo? plantado Minha umas Nossa sementinhas Senhora. boas aí. Minha Nossa Senhora, velho. E o que eu acho mais bacana disso aqui que a gente faz, Ricardinho, é que... Poxa, Ricardinho, vamos gravar hoje. Quem é um médico? Trouxemos 2 médicos, não foi? Nos No profissões, a gente Né? teve Eu Tiago tô confundindo Fono. com o Marcelo Protásio, Marcelo né? Mas foi no Protásio. foguete Não, normal. foi o foguete normal. Teve Tiago Fono, o fonoaudiólogo, né? É. Sim, Thiago Ah. do Paulo Gil. Ai, meu Deus do céu. Vamos falhar aqui. E Bruno, Bruno Campelo, Campelo. né? Isso, agora Thaís. E aí agora Thaís. Isso. E mas o que eu quero ressaltar é que reflexões e pensamentos completamente diferentes. É. Que Acerca do, entre abrangência. aspas, mesmo tema, né? Exatamente. Que abrangência e que ampliação fantástica em cima dessa mesma temática, assim. E é engraçado. E sabe o que é mais bacana, assim? Acompanhando o negócio de vocês de fora, né? Porque quando eu acho que a primeira edição que a gente fez do Samba em Concert, Aham. eu vi que vocês foram. Né? Eu vou, Thaís, rapaz, estudei com Thaís, não sei o que tal, né? Aí fui ver a clínica tal. Velho, é engraçado e ao mesmo tempo reforça uma crença que eu tenho que a marca do negócio, ela quer queira, quer não, sempre vai refletir exatamente quem é aquele empreendedor que está por trás. Sim. Isso demonstra a verdade, isso demonstra o porquê das coisas, né? A gente tinha a intenção de produzir esse episódio com o Paulo Gil, né? Com E com os Carol. 3 irmãos, né? Com o Paulo Gil e com Carol. Paulo Gil é do mesmo ano que eu, ele era Sim. numa outra sala. Mas você olha assim, e até esteticamente, sabe, Ricardinho? Você entra no Instagram da clínica, velho, É muito Thaís, pô. parecido, né? Os pacientes falam isso também. Que incrível, assim. E é engraçado que quando tem contato com as minhas marcas, digamos assim, né? As marcas que eu faço parte, é a mesma coisa, pô. É isso, é isso. É porque é verdadeiro. É, Não foi uma coisa criada para atrair pacientes. exatamente. Aquilo é a gente. A gente fala que ali é a nossa sala de casa para recebê-los. É isso aí. E essa ficou, sim, totalmente a nossa cara mesmo. Ficou bem a nossa sala de casa. E a gente quis fazer a clínica nova aqui, bem sem balcão, bem cara de casa mesmo, Olha que massa. com o que a gente acredita, com o que a gente realmente vê valor, porque é a gente. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Obrigado demais, 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 demais. E se precisarem, estamos à disposição para cuidar. Quero gravar um episódio, né, com você e sua irmã para falar da clínica, de business. Combinado, Depois combinado. que vocês Vou passarem... trazer o Gui, que vai ser engraçadíssimo, porque ele fala as coisas... Ele é o melhor de gestão. Aí quando ele fala, às vezes, as coisas de gestão, a gente fala, ai, não, a gente tá cansado. Ele, não, mas o que é isso? É empreendedorismo, é isso. A gente tá aprendendo com ele. Tem que Que puxar. massa. Show de bola. Combinado. Obrigado, minha Beijo, amiga. obrigada a vocês. E aí, Ricardinho? Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço mais uma vez. Eu acho que eu nunca agradeci a oportunidade de eu estar no Foguete Sem Ré. Porque, de fato, cara, como você mesmo fala, quem mais aprende sou eu. Não é isso que Somos você nós fala? dois, né? E aí, às vezes, eu não tô... A cabeça, às vezes, não tá 100% na gravação, mas quando eu pego o material pós, é que eu absorvo muita coisa. Que a atenção tá 100%. Puta, né? meu irmão. Aí é muita coisa que a gente acaba absorvendo e lembrando de detalhes que a gente não ouviu na gravação. A gente, às vezes, eu escuto alguma coisa por cima na gravação, porque a cabeça tá dividida em muita coisa aqui na câmera, enfim. E aí, depois eu falei, puta, aquele assunto que eu vi por cima, agora que fez todo sentido na pós, né, na edição. Uhum. E, de fato, pra realmente estar aqui é, de fato, um privilégio. Obrigada.
Isso aí, turma. Foguete Sem Reprofissões. Um abraço pro CCPA. Colégio que eu estudei a vida toda, que Dona Thaís estudou também. A vida toda também, Thaís? Eu cheguei lá em 97, na 7ª série. Mas Carol estudou a vida toda. É isso. Valeu, turma. Obrigado. Sou Bruno Oliveira. Estamos aqui com o Foguete Sem Reprofissões toda quinta-feira, 5h30 da tarde. Obrigado pela sua audiência. Compartilha esse episódio. Clica nessa setinha que tá aqui embaixo. É simples. Você vai compartilhar com as primeiras 5 pessoas que aparecerem no seu WhatsApp, no seu Zap, né, Ricardinho? Não era 3? Agora é 5. Esse merece 5. É porque esse episódio foi top. Esse merece 5. Viajar mais. Valeu, turma. Um abraço. Fui.